Acha que aquele pedacinho de queijo depois do jantar é um prazer inofensivo? Que uma tábua de queijos partilhada com amigos é apenas um momento de convívio? E se eu lhe dissesse que a forma como come queijo, um alimento tão presente na nossa cultura, pode estar silenciosamente a minar a sua saúde, a aumentar a sua tensão arterial e a perturbar o seu sono, sem que se aperceba? Para muitos de nós, o queijo é um conforto, uma tradição, um sabor que nos acompanha desde a infância. A ideia de ter de o abandonar por causa da idade, do colesterol ou da tensão pode parecer uma pequena tristeza, mais uma das alegrias da vida que nos é retirada. Mas o segredo doloroso não está no queijo em si, mas sim nos hábitos que criamos à volta dele. Neste vídeo, vamos desvendar os 8 erros perigosos que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete ao comer queijo, e vou mostrar-lhe como pequenas e simples mudanças podem permitir-lhe continuar a desfrutar deste manjar dos deuses sem culpa nem preocupações. Fique comigo até ao fim, porque o último erro é talvez o mais surpreendente e aquele que pode estar a causar-lhe desconforto há anos, sem que soubesse por quê. Vamos então mergulhar no primeiro erro, um hábito tão enraizado, especialmente aqui em Portugal, que quase o fazemos em piloto automático. Falo de comer queijo à noite, principalmente perto da hora de dormir. Imagine o cenário. O jantar já foi há algum tempo. Está a ver o seu programa de televisão preferido e apetece-lhe algo para petiscar. O que é que vem à mente? Um pedaço de queijo, talvez com uma tosta ou um copo de vinho. Parece o final perfeito para o dia, um pequeno luxo merecido. No entanto, este hábito pode ser o grande sabotador de uma boa noite de sono e da sua digestão. O queijo, especialmente os mais curados e gordos, é um alimento denso. É rico em gordura e proteína, o que o torna de digestão lenta e pesada. Quando se deita pouco tempo depois de o comer, está a pedir ao seu sistema digestivo para trabalhar horas extraordinárias precisamente quando ele devia estar a abrandar e a descansar. O resultado? Azia, refluxo, aquela sensação de enfartamento que não o deixa encontrar uma posição confortável na cama. Mas não é só a digestão. Muitos queijos, como o queijo da ilha ou outros queijos curados, contêm uma substância chamada tiramina. A tiramina pode estimular o cérebro, tornando-o mais alerta. Ou seja, exatamente o oposto do que precisa quando quer adormecer tranquilamente. É quase como beber um café antes de ir para a cama. Quantas vezes já deu por si a revirar na cama, sem conseguir pregar olho, culpando as preocupações do dia, quando o culpado podia estar naquele delicioso, mas traiçoeiro pedaço de queijo que comeu há 1 hora? A solução não é proibir o queijo à noite, mas sim ser mais estratégico. Tente desfrutar do seu queijo mais cedo. Que tal como parte do seu almoço, numa salada, ou como um lanche a meio da tarde? Se o jantar for a sua única oportunidade, certifique-se de que o come pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. E opte por uma porção muito pequena. Isto dá tempo ao seu corpo para iniciar o processo de digestão antes de entrar em modo de repouso. Agora passemos ao segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro. As companhias que escolhemos para o nosso queijo. O queijo raramente vem sozinho para a mesa. Pois não? O problema é que as suas companhias tradicionais são, muitas vezes, as piores influências. Pense numa tábua de queijos típica. Fatias de presunto, chourição, salpicão, um cesto de pão branco fresquinho, tostas salgadas e talvez uma compota ou marmelada. É uma imagem de fazer crescer água na boca, mas do ponto de vista da saúde, é uma verdadeira armadilha. Estamos a combinar a gordura saturada e o sódio do queijo com a gordura saturada e o sódio altíssimo dos enchidos, com os hidratos de carbono refinados e de digestão rápida do pão branco, e com o açúcar concentrado das compotas. Esta combinação é um ataque direto ao seu coração e às suas artérias. O sódio em excesso faz disparar a tensão arterial. A gordura saturada contribui para o aumento do colesterol mau. E os hidratos de carbono simples e o açúcar provocam picos de glicemia, o que é especialmente perigoso para quem tem pré-diabetes ou diabetes.
Não admira que depois de uma refeição destas se sinta inchado, pesado e com sede. Então, como podemos tornar o queijo mais bem comportado? Dando-lhe melhores amigos. Em vez de enchidos, experimente juntar um punhado de nozes ou amêndoas. Oferecem uma textura crocante e gorduras saudáveis para o coração. Troque o pão branco por pão de mistura integral ou de centeio, que tem mais fibra e ajudam a regular o açúcar no sangue. Em vez de tostas processadas, use palitos de cenoura, aipo ou pepino. A frescura e o crocante dos vegetais complementam na perfeição a riqueza do queijo. E para o toque doce? Esqueça a compota carregada de açúcar. Use fruta fresca. Umas uvas, fatias de pera ou maçã, ou uns figos frescos na época são acompanhamentos divinos para o queijo e adicionam fibras e vitaminas. Ao fazer estas trocas inteligentes, transforma uma bomba calórica e de sódio numa refeição ou lanche equilibrado e nutritivo. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro: ignorar a quantidade de sal escondida no queijo. Todos sabemos que devemos controlar o sal, mas muitas vezes esquecemos-nos de que ele não está só no saleiro. O queijo é um dos alimentos que mais contribui para o consumo de sódio e muitas vezes nem nos damos conta. O sal é um ingrediente essencial no fabrico do queijo. Ajuda na conservação, na textura e, claro, no sabor. Mas a quantidade varia drasticamente de queijo para queijo. Os queijos mais curados e duros, como o queijo de Serpa ou o queijo de São Jorge, tendem a ter mais sal do que os queijos frescos. E os queijos processados, como o queijo fatiado para tostas, são frequentemente dos piores infratores. Para quem tem mais de 60 anos, a gestão da tensão arterial é uma prioridade absoluta. O excesso de sódio força os rins a reter mais água, o que aumenta o volume de sangue nas artérias e, consequentemente, a pressão sobre elas. É um perigo silencioso que aumenta o risco de AVC e de problemas cardíacos. O que fazer? Torne-se um detetive de rótulos. Quando for às compras, perca 2 minutos a comparar o teor de sódio de diferentes queijos. Ficará surpreendido com as diferenças. Dê preferência a queijos com menor teor de sal, como o queijo fresco, o requeijão ou a mozzarella fresca. São ótimos para barrar no pão, para juntar às saladas ou para comer com fruta. Isto não significa que tenha de desistir para sempre do seu queijo curado preferido. Significa apenas que deve comê-lo com mais moderação. Uma fatia fina, saboreada lentamente, pode ser suficiente para satisfazer o desejo. E nos dias em que come um queijo mais salgado, tenha o cuidado de reduzir o sal nas outras refeições. Não adicione sal à sua sopa ou ao seu prato principal. É uma questão de equilíbrio ao longo do dia. Agora que já vimos como a hora, os acompanhamentos e o sal fazem toda a diferença, vamos abordar um erro que muitos cometem com a melhor das intenções, pensando que estão a fazer uma escolha saudável. Refiro-me ao quarto erro: assumir que as versões magro ou light do queijo são sempre a melhor opção. Entramos no supermercado e vemos 2 embalagens do nosso queijo Flamengo preferido, uma normal e uma com a etiqueta light ou magro. O nosso cérebro, treinado para procurar opções mais saudáveis, leva-nos imediatamente a escolher a versão light. Sentimos-nos bem com a nossa decisão, pensando que estamos a poupar em gordura e calorias. Mas será que estamos mesmo a fazer um bom negócio para a nossa saúde? Na maioria das vezes, a resposta é não. Quando os fabricantes retiram a gordura do queijo, estão a retirar também uma grande parte do sabor e da textura que o tornam tão agradável. Para compensar esta perda, o que é que eles fazem? Adicionam outras coisas. Frequentemente, estas versões light contêm mais sódio para potenciar o sabor, açúcares ou adoçantes para equilibrar, e uma lista de espessantes, estabilizantes e aromas artificiais para tentar recriar a textura do queijo original. No final, podemos estar a trocar a gordura natural do leite por um produto ultraprocessado, cheio de químicos e com um valor nutricional inferior. Além disso, a gordura natural do leite não é apenas um vilão. Ela ajuda o nosso corpo a absorver vitaminas importantes, como a vitamina A e D, e contribui para a sensação de saciedade. Muitas vezes um queijo light não nos satisfaz da mesma maneira.
o que nos pode levar a comer uma porção maior ou a procurar outro lanche pouco tempo depois, acabando por consumir as mesmas calorias, ou até mais. A lição aqui é não se deixar enganar pelo marketing. Em vez de procurar a palavra light na parte da frente da embalagem, vire-a e leia a lista de ingredientes na parte de trás. Um bom queijo deve ter uma lista de ingredientes muito curta: leite, sal, fermentos lácteos e coalho. Se encontrar uma lista longa com nomes que não reconhece, talvez seja melhor voltar a colocar na prateleira. Muitas vezes, é preferível comer uma porção mais pequena de um queijo de boa qualidade, natural e com todo o seu sabor, do que uma porção maior de um substituto processado. O prazer e a satisfação serão muito maiores, e o seu corpo agradecerá. E isto leva-nos diretamente ao quinto erro, talvez o mais comum e o mais difícil de controlar: comer porções demasiado grandes. O queijo é delicioso e é muito fácil perdermos a noção da quantidade. Cortamos uma fatia, depois outra, e quando damos por nós, já comemos um pedaço considerável. O problema é que o queijo é muito denso em termos calóricos. Um pequeno cubo pode conter muitas calorias, gordura saturada e sódio. Imagine que uma porção recomendada de um queijo curado tem cerca de 30 gramas. Sabe o que são 30 gramas? É mais ou menos o tamanho do seu polegar, ou de 2 dados de jogar. É muito pouco, verdade? Agora pense na última vez que cortou um pedaço de queijo da serra para si. Provavelmente era bem maior do que isso. O consumo excessivo e regular de queijo pode contribuir para o aumento de peso, para o aumento dos níveis de colesterol e para a sobrecarga do sistema cardiovascular. Não se trata de comer queijo uma vez por mês, mas sim do hábito diário de comer porções generosas. Como podemos então controlar as porções sem nos sentirmos privados? Há alguns truques psicológicos e práticos que funcionam muito bem. Primeiro, evite comer diretamente da peça grande de queijo. Assim que chegar à casa das compras, corte logo o queijo em porções individuais de 30 gramas. Enrole cada porção em película aderente ou coloque-as em pequenos recipientes. Quando lhe apetecer queijo, vai buscar apenas uma porção. Segundo, nunca coma queijo distraidamente, por exemplo, enquanto vê televisão. É a receita para o desastre. Coloque a sua porção num prato pequeno, sente-se à mesa e saboreie cada pedaço. Preste atenção ao aroma, à textura, ao sabor. Ao comer de forma consciente, vai sentir-se muito mais satisfeito com uma quantidade menor. Terceiro, use o queijo como um condimento, não como o prato principal. Em vez de uma sanduíche com uma fatia grossa de queijo, rale um pouco de queijo por cima de uma salada ou de uma sopa de legumes. Uma pequena quantidade de queijo ralado espalha-se e dá a impressão de ser muito mais, cobrindo uma área maior e distribuindo o sabor. Por fim, o sexto erro que vamos discutir é a falta de variedade. É muito comum termos 1 ou 2 queijos preferidos e comprarmos sempre os mesmos, semana após semana. Talvez seja o queijo Flamengo para sanduíches e o queijo fresco para o pequeno almoço. Esta rotina é confortável, mas pode estar a limitar os benefícios que poderia obter do queijo e a expô-lo consistentemente aos mesmos pontos negativos. Cada tipo de queijo tem um perfil nutricional único. Ao comer sempre o mesmo, se for um queijo rico em sódio, está a consumir essa quantidade elevada de sódio todos os dias. Se for um queijo mais gordo, está a consumir sempre o mesmo tipo e quantidade de gordura. Ao variar, consegue um equilíbrio nutricional muito melhor. Por exemplo, os queijos frescos, como o queijo fresco ou o requeijão, são mais ricos em água, mais baixos em calorias, gordura e sódio, e são uma excelente fonte de proteína. Os queijos mais curados, como um bom queijo de ovelha alentejano, têm menos lactose, são mais ricos em cálcio e podem conter probióticos benéficos para a saúde intestinal, mas também são mais calóricos e salgados. Os queijos de cabra têm uma estrutura de gordura ligeiramente diferente, que algumas pessoas acham mais fácil de digerir. A ideia é criar uma rotação de queijos na sua dieta. Numa semana, pode usar requeijão para barrar no pão, em vez de manteiga. Na outra, pode ralar um pouco de queijo de São Jorge curado na sua massa. Noutra ainda,
pode adicionar cubos de queijo fresco a uma salada de tomate e orégãos. Esta variedade não só torna as suas refeições mais interessantes e saborosas, como também garante que obtenha um leque mais vasto de nutrientes e evita a sobrecarga de um único componente, seja ele o sal ou a gordura. Explore a secção de queijos do seu supermercado ou visite um mercado local. Portugal tem uma variedade de queijos extraordinária, de norte a sul do país e ilhas. Experimente um queijo de Nisa, um de azeitão, um terrincho. Cada um conta uma história e oferece uma experiência de sabor diferente. Ao diversificar, está a fazer um favor ao seu paladar e à sua saúde. Já falamos sobre quando comer, com o que comer, quanto comer e que tipo escolher. Mas há um erro muito subtil, que a maioria de nós comete sem sequer pensar nisso, e que afeta não só a nossa saúde digestiva, mas também o prazer que tiramos do queijo. O 7º erro é comer o queijo diretamente do frigorífico. Pense nisso. Chega a casa, apetece-lhe um lanche, abre o frigorífico, corta uma fatia de queijo gelada e come-a. É rápido e prático, mas está a perder o melhor do queijo e a dificultar a vida ao seu estômago. Quando o queijo está frio, as moléculas de gordura e proteína estão contraídas e rígidas. Isto torna-o não só mais difícil de digerir, como também suprime grande parte do seu sabor e aroma. Um queijo gelado sabe a muito pouco. O nosso paladar não consegue captar todas as nuances e complexidades que ele tem para oferecer. E qual é a consequência disso? Primeiro, a satisfação é menor. Como o sabor é fraco, somos tentados a comer uma porção maior para conseguir sentir algum prazer. Segundo, podemos ser levados a adicionar sal ou a combiná-lo com algo salgado para compensar a falta de sabor, aumentando assim o consumo de sódio. A solução é incrivelmente simples e transforma completamente a experiência de comer queijo. Deixe-o respirar. Retire a porção de queijo que vai comer do frigorífico cerca de 30 a 60 minutos antes de a consumir. Coloque-a num prato à temperatura ambiente. Este processo, conhecido como atemperar, permite que as gorduras relaxem e libertem todos os compostos aromáticos. O queijo vai ficar com uma textura mais macia e cremosa, e o seu sabor será infinitamente mais rico e complexo. Fará toda a diferença, especialmente com queijos de boa qualidade. Ao fazer isto, descobrirá que uma porção muito mais pequena é suficiente para o satisfazer plenamente. Vai saborear cada pedaço, em vez de o engolir sem pensar. É um pequeno gesto de paciência que recompensa tanto o seu paladar como a sua saúde. E, finalmente, chegamos ao 8º e último erro, aquele que prometi que poderia ser uma revelação para muitos. Este erro não é sobre o que se faz, mas sobre o que se ignora. Ignorar os sinais de intolerância à lactose, que pode surgir ou agravar-se com a idade. Muitas pessoas queixam-se de inchaço, gases, desconforto abdominal ou até diarreia e culpam todo o tipo de coisas. O feijão do almoço, o estresse, o facto de terem comido depressa, mas raramente suspeitam do queijo ou de outros laticínios. A verdade é que, à medida que envelhecemos, a produção da enzima lactase no nosso corpo tende a diminuir. A lactase é a enzima responsável por digerir a lactose, o açúcar natural do leite. Sem lactase suficiente, a lactose não é digerida corretamente no intestino delgado e passa para o intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, causando todos esses sintomas desagradáveis. Pode ter passado a vida inteira a beber leite e a comer queijo sem problemas, e de repente, depois dos 60 ou 70, começar a sentir-se mal sem perceber por quê. A boa notícia é que não precisa de cortar todos os queijos da sua vida. A quantidade de lactose varia imenso de queijo para queijo. O processo de maturação e envelhecimento do queijo decompõe a maior parte da lactose. Por isso, regra geral, queijos duros e envelhecidos, como o parmesão, um cheddar curado ou o nosso queijo de São Jorge, contêm quantidades muito baixas ou vestigiais de lactose e são geralmente bem tolerados por pessoas com intolerância. Por outro lado, os queijos frescos e moles, como o queijo fresco, o requeijão ou a mozzarella,
por serem menos processados e terem um maior teor de água, retêm mais lactose e são mais propensos a causar problemas. O que deve fazer? Comece por ser um observador do seu próprio corpo. Preste atenção a como se sente 1 ou 2 horas depois de comer diferentes tipos de queijo. Se notar um padrão de desconforto depois de comer queijo fresco, mas sentir-se perfeitamente bem depois de um pedaço de queijo curado, pode ter aí a sua resposta. Esta pequena descoberta pode resolver anos de problemas digestivos misteriosos e melhorar imensamente a sua qualidade de vida. Então, como vimos, a questão não é posso comer queijo, mas sim como devo comer queijo. Não se trata de o eliminar, mas de o saborear com mais inteligência e consciência. É pensar na hora do dia, nos acompanhamentos que escolhemos, no tamanho da porção que nos servimos. É ler os rótulos em vez de cair nas armadilhas do marketing, é dar tempo ao queijo para mostrar todo o seu sabor, e, acima de tudo, é aprender a ouvir os sinais que o nosso corpo nos dá. Fazer estas pequenas e graduais mudanças não é um sacrifício. Pelo contrário, é uma forma de honrar o nosso corpo e de nos permitir continuar a desfrutar dos pequenos prazeres da vida, como um bom queijo português, de uma forma que nos nutre e nos faz bem. Não procure a perfeição, procure apenas o progresso. Cada pequena escolha consciente é uma vitória para a sua saúde a longo prazo. Adoraria saber a sua opinião. Qual destes 8 erros o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma dica pessoal para desfrutar de queijo de uma forma mais saudável que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. As suas experiências são valiosas e podem ajudar muitas outras pessoas. Se achou este vídeo útil e gostou dos nossos conselhos, por favor, não se esqueça de deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos, sempre com dicas práticas para viver uma vida plena, saudável e feliz, em qualquer idade. Lembre-se, cuidar de si é o maior e mais importante investimento que pode fazer. Continue a saborear a vida com tudo o que ela tem de bom, incluindo um delicioso pedaço de queijo, mas agora da forma certa. Um grande abraço e até ao nosso próximo encontro.